Eu quero começar pedindo a generosidade dos senadores, e eu não vou demorar os 30 minutos, para relatar a nota taquigráfica do que eu falei na Câmara dos Deputados. Pergunta do nobre deputado Fernando Francischini, do PSDB do Paraná. Paraná ou Pará? Desculpe, Pará. Não vou perguntar do avião. Isso foi na quinta-feira, anterior às denúncias apresentadas pela revista Veja, que aconteceu no sábado de tarde para domingo. Nós tivemos acesso no sábado, logo nas primeiras horas da manhã. Se o senhor usou realmente, com esses valores liberados e com a prestação de contas não apresentada, fica muito difícil. A opinião pública brasileira está inteira aqui, nesse dia, na quinta-feira passada. Se o senhor usou realmente um jatinho desse, é um problema grave, um problema ético. Eu acho que o senhor tem que explicar. O senhor, Adair Meira, tem relação pessoal com o senhor? O senhor já esteve fora do ministério com ele? Tem relacionamento pessoal? Recebeu ele na sua casa? O senhor frequentava a casa do doutor Adair Meira? Viajou no jatinho alguma vez dele? Eu respondi, e aí não tem nenhum tipo de ofensa. Eu vi que o doutor Adair ficou chateado porque eu não lembrei do nome. Tinham sido 5 oradores que protocolaram esse requerimento para que eu fosse prestar. E eu fui anotando cada pergunta, e só depois dos 5 oradores, com cerca de 10 a 12 perguntas, é que eu comecei a responder. E, olha, é óbvio, eu não sou um ser humano que tem uma memória absoluta. Tem uma memória boa, mas ela falha. São muitos compromissos. Quantas pessoas na vida pública votam na gente, conhecem a gente, e a gente fica naquela dúvida de estar lembrando dela? E eu não registrava o nome dele naquele momento com a personalidade dele. Inclusive, quero registrar isso publicamente. A instituição que ele representa é um dos que faz os melhores trabalhos do Ministério do Trabalho, constatado pela equipe técnica. Todas as tomadas, todas as participações dele foram feitas, das instituições comandadas por ele, através de chamada pública. Desde 2008, o Ministério do Trabalho e Emprego é o primeiro, pioneiro, a executar chamada pública. O que acontece com a chamada pública? Ela tem que ter uma concertação do objetivo dela, ela depois tem, a luz sempre vem, ela depois tem uma concorrência, uma chamada concorrência pública, que não é da lei da licitação 866, mas tem que ter publicidade, tem que ter participação, tem que ter nota. E eu distribuí na quinta-feira passada todos os editais das participações dessa instituição, que, repito, é séria. Para vocês terem uma ideia, um dos maiores programas, melhores programas que tem no Ministério do Trabalho, que é o de aprendizagem, nós desenvolvemos com várias instituições. Das melhores é a Fundação Roberto Marinho, que tem parceria justamente com a Fundação Pró Cerrado, que é dirigida também pelo doutor Adair Meira. Então, eu não fiz em nenhum momento diminuição, eu não fiz em nenhum momento cena, teatro. Eu simplesmente, sob pressão, depois de 10, 12 perguntas, me socorri de um documento para localizar o nome da pessoa. Foi somente isso que aconteceu. A minha resposta, quando se fez a pergunta, o senhor Adair Meira tem relação pessoal com o senhor? Eu respondi, eu não tenho nenhuma relação. Nenhuma, absolutamente nenhuma com o senhor Adair. Não disse que não o conheço. É diferente a gente perguntar, você tem relação com o senador Eduardo Suplicy? E perguntar, o senhor conhece o senador Eduardo Suplicy? O senhor tem relação de amizade com o senador Eduardo Suplicy? É uma pergunta. O senhor conhece o senador Eduardo Suplicy? É outra pergunta. E aí eu vejo esse processo de tentativa de linchamento público da gente por falta e por mentir. Cada hora vem com um processo de